E hoje tem início no SP Record a série O Mar na Prática. Na primeira reportagem, você vai conhecer um pouco da história de uma profissão milenar. Registros apontam a atuação de práticos há 4.000 anos. Aqui no Brasil, o serviço ajudou o Porto de Santos a se tornar um dos maiores do mundo. O Mar na Prática. Um complexo portuário de encher os olhos à beira do Oceano Atlântico. Este é o Porto de Santos, um gigante instalado entre 3 cidades da Baixada Santista, Santos, Guarujá e Cubatão, que opera sem parar todos os dias do ano. Uma estrutura portuária que bate os próprios recordes e já ultrapassou a marca de 15 milhões de toneladas de cargas movimentadas por mês. Para operar em plena capacidade, navios cada vez maiores precisam de apoio especializado. Manobras de entrada e saída destes navios colossais devem ser precisas. Cada detalhe importa. Para que não haja falhas, existe um serviço que garante a melhor condição para cada embarcação que entra e sai daqui. Uma função essencial que orienta os navegantes. Profissionais técnicos altamente especializados, chamados de práticos. A função principal do prático é ir a bordo para justamente poder auxiliar o comandante durante a manobra de atracação, desatracação ou qualquer tipo de manobra com aquele navio no porto. E é um serviço essencial, um serviço muito importante em qualquer parte do mundo. No começo, o prático era conhecido como homem-guia, uma atividade com registros de 4.000 anos atrás. No Brasil, a história da praticagem surge com a assinatura da Carta Régia de abertura dos portos às Nações Amigas, feita por Dom João VI em 1808. No século XIX, o Porto de Santos começa a operar o serviço e inicia uma era de crescimento que dura até os dias de hoje. Comandante Fontes que o diga. Atuante desde os anos 60 no Porto, o prático já tem mais de 29.000 subidas em navios e viu muita coisa se transformar no Cais Santista. O crescimento dos navios, das cargas e da dificuldade das manobras. Tudo fez com que a orientação de um prático fosse cada vez mais importante. Quando eu aqui cheguei, eram 21 práticos. Hoje, nós somos 60 práticos. É o mesmo porto, praticamente o mesmo número de manobras anuais, mas o porto sofreu uma modificação gigantesca. Nos anos 70, vamos dizer assim, até este momento, debaixo da orientação dos diversos governos brasileiros, o Porto de Santos experimentou uma grande modernização. Foi dragado, foi aprofundado, fizeram a lei da privatização dos diversos terminais, onde os grupos empresariais particulares se estabeleceram no porto mediante contratos de longo prazo, 30, 35 anos, botando então na modernização dos terminais o seu próprio capital, livrando o Estado de ter que fazê-lo. São inúmeras as histórias que a profissão guarda. Uma delas durante a Segunda Guerra. O prático, ao subir a bordo, revelou uma embarcação alemã que estava disfarçada com uma bandeira japonesa. Todos foram presos. Hoje, em todos os portos organizados do mundo, existem serviços de praticagem orientando a navegação. O serviço garante a máxima segurança em águas difíceis, evitando acidentes, como o que aconteceu na Itália em 2012. O cruzeiro Costa Concórdia navegava junto à costa na região da Toscana, quando colidiu violentamente contra rochas subaquáticas. 32 pessoas morreram no acidente. Na época, o trecho era isento do serviço dos práticos. O presidente da praticagem em Santos explica que o complexo portuário da Baixada Santista tem características que poderiam causar problemas nas manobras sem a ajuda de um profissional. É um porto sinuoso, né? Um porto que tem berços de atracação tanto numa margem quanto na outra. Em certos trechos que você passa com o navio, você tem edificações, você tem ferry boat, você tem cruzamento de embarcações,
é um porto que ele não para, independente do trecho que o navio está passando. Existem trechos onde você pode cruzar com o navio, então a dinâmica é muito grande aqui em Santos. E com locais estreitos, muitas vezes estreitos, então por isso que você tem, às vezes, a presença de 2 práticos a bordo, o uso de um número de rebocadores maiores, justamente para ajudar na manobra e evitar qualquer tipo de risco que você tenha com acidente e gerenciar toda essa segurança durante a manobra. O aperfeiçoamento em cada manobra fez com que o Porto de Santos fosse reconhecido em estudos como um dos mais seguros do mundo. Nem a pandemia foi capaz de diminuir o volume de manobras feitas pelos profissionais. Um fator importante para um local onde passa mais de 1/3 da riqueza produzida no Brasil. Sem o prático, o navio não entra, né? A experiência do prático profissional ele é necessário para poder justamente movimentar o porto nesse sentido, para você poder ter a entrada e a saída de cargas do porto, né? O Porto de Santos é o maior da América Latina, então a dinâmica aqui é muito grande, o movimento é muito grande. E ele responde diretamente na economia do país, né? na balança comercial do país. É uma evolução operacional, técnica, muito grande, inclusive no nosso exercício profissional, né? Hoje a praticagem é uma instituição respeitada, goza de muita credibilidade junto ao poder público. Quando a gente assessora, por exemplo, uma autoridade, porque às vezes a autoridade não tem aquele conhecimento minucioso que tem o prático, então ela precisa colher várias opiniões antes de tomar uma decisão. E quando a praticagem é convidada a dar esse tipo de assessoria técnica, a gente faz isso com profunda seriedade, lealdade e veracidade técnica. Então, quando você olhar para esses navios gigantescos passando para lá e para cá no Canal Santista, lembre-se que há alguém ali garantindo a segurança de todos. Esperar o melhor serviço possível, a que a gente esteja sempre entregando um serviço de qualidade, com segurança, com respeito, com profissionalismo, que essa a nossa função aqui como prático do Porto de Santos. É poder dar aqui para o Porto, para a sociedade, entregar o nosso serviço da melhor maneira possível. E amanhã você confere mais uma reportagem da série. Você vai conhecer toda a tecnologia que tem transformado o trabalho no maior complexo portuário da América Latina.